amores, hoje eu estou aqui para contar uma história que está no Evangelho de Cristo. Ela se chama Os Trabalhadores da Última Hora. É a história de um pai de família que saiu desde as primeiras horas do dia a procurar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Vinha é uma plantação de uvas. E logo nas primeiras horas ele chamou um grupo e levou para as suas plantações. Depois de algumas horas ele chamou outro grupo para trabalhar e também dirigiu este grupo para as suas plantações. Já nas últimas horas do dia, ele convidou outro grupo e esse grupo aceitou. Quando ele chamou os primeiros grupos, ele prometeu, ao final do dia, uma moeda como pagamento. Quando chegou no final da tarde, ele pediu ao encarregado que começasse pelos últimos e pagasse pelo trabalho. Então, os últimos receberam a sua moeda. Os que começaram primeiro acharam que por terem começado antes iam ganhar a mais. E ficaram surpresos e muito chateados quando ganharam apenas uma moeda. Então um deles procurou o dono da vinha e lhe disse: Senhor, nós começamos cedo, pegamos calor do sol e o Senhor pagou a nós a mesma coisa que pagou a esses que trabalharam apenas uma hora? Isso é injusto. E o Senhor lhe perguntou: quanto foi que eu prometi a você? Pelo dia de trabalho, uma moeda. Não foi o que você recebeu? E ele respondeu: foi sim. Então, quanto aos outros, eu tenho o direito de pagar o quanto eu quiser. No reino dos céus é assim. Existem os trabalhadores que foram chamados antes e que começaram a trabalhar. E existem os trabalhadores da última hora, que é justamente o nome dessa passagem no Evangelho. Por que ele achou justo pagar a mesma moeda àqueles que começaram por último? Ele alega o seguinte: que se esses trabalhadores tivessem sem trabalhar até o final do dia por preguiça, porque não procuraram emprego ou porque não tinham vontade de trabalhar, eles não seriam contratados. Mas eles começaram na última hora porque eles não tiveram oportunidade, não encontraram ninguém que chamasse ele para trabalhar antes. Eles não tinham sido convidados antes. Então não foi por preguiça, não foi por falta de vontade. Assim é com o Evangelho de Cristo. Vocês que são crianças podem começar a trabalhar desde já, na caridade, no fazer o bem ao próximo. Mas existem aqueles que por motivos pessoais não puderam começar antes. Então esses não quer dizer que eles não tiveram vontade. Eles podem começar e podem ainda que já a uma certa idade ser úteis, pregar o Evangelho de Cristo. Isso aconteceu comigo. Por motivos pessoais, eu não comecei a trabalhar cedo, evangelizando, pregando, as verdades do Evangelho de Cristo, por motivos pessoais. Mas, num certo momento, eu tive essa oportunidade. E hoje estou trabalhando na vinha do Senhor, que é o Cristo, que é nosso Deus, um Pai amoroso, que aceita todos. Se a gente voltar para a parábola dos talentos, a gente vai lembrar daquele rapaz que ficou com um talento só e que não fez questão de multiplicar esse talento. Não se esforçou, não trabalhou, e foi por isso que o dono da terra ficou chateado com ele. Não foi porque ele não multiplicou. Ele podia ter tentado e não ter conseguido, mas foi pela preguiça
dele. Quem não assistiu o vídeo da parábola dos talentos vai assistir e vai entender o que eu estou falando. Existe ainda um caso mais grave, que é aquele que, além de não ocupar o seu tempo para fazer o bem, para trabalhar, para crescer e evoluir, ele aplica o seu tempo para fazer o mal. Este é pior ainda, não é? Agora, Deus, como a gente viu, perdoa, desde que a pessoa se arrependa. Existem aqueles que estão no mal, mas que um dia eles podem encontrar o caminho do bem. Então, aqui no Evangelho diz: que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente parado, tiver empregado as horas do dia destinada ao trabalho em cometer atos culpáveis, ou seja, atos errados, né? Condenáveis, que tiver falado mal de Deus, que tiver vertido o sangue de um irmão, ou lançado a perturbação, a briga nas famílias, arruinado algum irmão, enfim, cometido males. Que será desses? Então, no final também eles vão dizer o quê? Senhor, eu empreguei mal meu tempo. Tomai-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, muito pouco. E o Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste, e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Então, até para o arrependimento tem um tempo, porque também a gente passa a vida inteira fazendo mal, e no final da vida, aí fica difícil. Então vamos, vocês que são crianças, vai ser mais fácil. Vocês estão estudando o Evangelho, vocês sabem o que foi que Cristo pregou. Nós já vimos várias parábolas, nós já vimos os 2 principais mandamentos de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então vocês têm como crescer já no caminho do bem. Vocês estão estudando, estão se preparando para no futuro ter uma profissão e poder usar essa profissão para o bem. Mas enquanto pequenos, sempre existe a oportunidade de fazer o bem para alguém. Começamos daqueles bens pequenininhos, né, daquelas ações simples, mas estamos fazendo algo de bom. Bom, então para a gente concluir, eu vou dizer para vocês que essa é mais uma parábola de Cristo. E como todas as parábolas, ela tem um sentido figurado e ela tem uma mensagem que é voltada para a nossa vida no futuro. Como a gente viu, a gente fazendo o bem, a caridade, a gente está plantando para o futuro, para que a gente colha também coisas boas para a vida da gente. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa parábola, dessa mensagem, e aguardo vocês para o próximo vídeo. Fiquem com Deus.